Olá, eu sou André Daniel Heinck e nós vamos falar sobre o diálogo da Bíblia com a fé dos povos antigos. De onde vem esse tema, esse assunto? Vem primeiro de uma perspectiva que nós temos de que a Bíblia de fato apresenta muitas diferenças para outras religiões. Essa parte é fácil assim, para o cristão médio entender, de que estamos apresentando de fato uma revelação que é diferente. Só que nós também temos muitas semelhanças, muitas similaridades com outras religiões. E é isso que, na verdade, também me interessa, né? Quer dizer, eu gosto de investigar e quero compreender como é que exatamente isso acontece. Então nós vamos explorar um pouco justamente essa razão para essas diferenças e também para similaridades entre aquilo que a Bíblia apresenta e aquilo que nós encontramos, principalmente nas religiões antigas. Bom, lá no texto bíblico de Salmos 19:1 diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, temos a certeza bíblica, né, de que, de alguma maneira, a própria criação nos comprova a existência de Deus e nos declara a Deus. Segundo lugar, em Atos, quando Paulo está discursando em uma cidade lá, ele diz o seguinte: contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Ou seja, aqui também um segundo texto em que se afirma que Deus testemunha a si mesmo por meio da própria criação. Certo? Então, a questão da manifestação de Deus na fé cristã, na nossa crença e na judaica também, é de que a própria criação fala de Deus, né? Existe um livro que é o livro da própria criação. A minha pergunta aqui, e a nossa investigação aqui, é se Deus também fala nas culturas. Será que Deus de alguma maneira deixou testemunho de si nas culturas humanas? Para compreender essa questão, nós vamos investigar primeiro a questão do sagrado. Tá? Um teólogo do final do século XIX, início do século XX, Rudolf Otto, ele descreve o sagrado como aquilo que é irracional, mas não no sentido de contra a razão. Ele é acima da razão, porque ele não é explicável pela razão. Ele é explicável pela experiência, né, que é marcada por essa grande emoção que aquela pessoa que se depara com o sagrado sente. Então, ele tem uma frase que eu gosto muito do Rudolf Otto, que ele define o sagrado como o mistério tremendo e fascinante. Então, o que quer dizer isso? Ele é mistério, né, é um evento que acontece, que é exterior ao humano, e que ele observa, mas que não pode explicar esse evento, então ele é misterioso. Ao mesmo tempo, ele é tremendo, ou seja, ele causa medo, causa assombro. Né? Você quer fugir desse evento que está acontecendo à tua frente, mas ao mesmo tempo é fascinante. Ele é atraente, ele é arrebatador, ele é encantador. Né? Ou seja, você quer se aproximar disso. Então, é um evento que está acontecendo na sua frente, que não pode ser explicado diretamente por causas naturais, que você não entende o que está havendo, é misterioso. Você tem medo disso, quer sair correndo, mas ao mesmo tempo ele é atraente, ele te encanta e você quer se aproximar. Então, ele é carregado de uma certa ambiguidade. Essa é a descrição do sagrado do Rudolf Otto. Na minha opinião, é a melhor descrição para o que a Bíblia chama de temor do Senhor. Né? É algo que você vê na sua frente, que é misterioso, mas que você tem medo, tem que ter uma parcela de medo, mas ao mesmo tempo você quer se aproximar disso. Isso, na minha opinião, é o temor do Senhor. O que aparece muito claramente aí no evento, por exemplo, de Moisés diante da sarça ardente. Né? Moisés, ele vê esse fenômeno misterioso, essa sarça fala com ele, ele tem medo daquilo lá,
mas ao mesmo tempo ele se sente atraído por aquilo. Então esse é um evento que envolve esse fenômeno, né, misterioso que está acontecendo ali na frente e que por acaso acontece com uma árvore, né? E a figura da árvore é uma figura sagrada em muitas religiões antigas, né? Por exemplo, no pingente do Yggdrasil, aqui nessa figura, Yggdrasil é uma árvore que é o eixo do universo, é o eixo do mundo e que liga, na tradição nórdica, os 9 mundos. Então ela é essa figura muito enigmática, assim, dentro da tradição nórdica. Às vezes eles vão ter árvores que eles cultuam e tal, tem árvores sagradas e tal. E essa figura da árvore, ela aparece com muita força em várias religiões antigas, inclusive na bíblica, né? Nós temos lá a árvore da vida, a árvore do conhecimento do mal. Essa figura da árvore é presente dentro das tradições religiosas antigas. Outro personagem importante para a gente compreender essa questão do sagrado é o Mircea Eliade, né, ali da primeira metade do século XX até um pouco depois. E para ele, sagrado é o que se opõe ao profano. O profano é o cotidiano do mundo. Então o profano não é uma coisa maldita, o profano é apenas o cotidiano, aquilo que é comum do mundo. O sagrado, ele se destaca e se opõe a esse profano. Por que ele se destaca? Porque ele foi palco de uma hierofania, né? Uma manifestação, uma revelação de um totalmente outro, né? Essa manifestação de um divino que aparece em determinado lugar, determinado objeto, determinada coisa. Então, essa coisa que recebeu uma hierofania, ela se torna sagrada, ela se torna diferente e ela é especial, né? Por exemplo, eventos bíblicos em que Jacó tem um sonho, né? Ele tem um sonho e nesse sonho ele vê uma escada onde os anjos estão subindo e descendo, e ele diz: olha, estou no lugar sagrado, é a porta dos céus. E aí ele levanta uma pedra e essa pedra se torna sagrada, ele derrama óleo sobre ela, que era a pedra sobre a qual ela sonhou. Então essa pedra foi objeto de uma hierofania, onde algo diferente e especial, destacado do mundo se manifestou. E os homens da antiguidade, eles basicamente acreditavam muito nesses eventos de intervenção de algo externo ao mundo que tornava esses momentos e lugares sagrados. Por isso que o Mircea Eliade chama eles de homo-religiosos. Eles têm uma percepção da realidade marcada por essa interferência externa no mundo. Então eles são marcados pelo sagrado. E aí que acontece a razão do mundo. O sentido do mundo é dado pelo sagrado. Eles percebem o mundo a partir do sagrado. E isso vai acontecer nas religiões até hoje, né? O homem religioso, mesmo hoje, ele continua marcado por essa expectativa do sagrado, né? Por exemplo, aí a Kaaba, né, em Meca, na Arábia Saudita, onde os muçulmanos afluem porque lá tem dentro, né, um lugar sagrado, a chamada primeiro, né, o primeiro lugar sagrado, e ali tem uma pedra sagrada, que é uma pedra negra, né, teria sido trazida aí por Abraão para esse lugar, e essa pedra é sagrada. Então ali é um lugar de hierofania, um lugar sagrado, um lugar destacado do restante do mundo. Assim como também nas tradições judaica e cristã você tem o Monte Sinai, né? Na Bíblia é um lugar destacado, um lugar sagrado, um lugar santo, um lugar onde o povo não pode se aproximar desse lugar porque houve uma manifestação divina do sagrado. Então é importante destacar que essa percepção de sagrado, ela não é exclusiva da Bíblia e das religiões que derivam da Bíblia, o judaísmo e o cristianismo. Essa percepção de sagrado, ela existe em toda a antiga humanidade, em todas as religiões antigas e inclusive nas religiões modernas. Ele faz parte do ser humano em si. Essa perspectiva de um sagrado, de uma intervenção de um totalmente outro, de uma transcendência neste mundo. Então todas as religiões têm isso, e a gente precisa partir desse princípio de que não é exclusivo a cristãos e a judeus ou a própria história bíblica da antiguidade. Então agora vamos compreender um pouco a questão da criação e da cultura dentro dessa perspectiva bíblica que nós estávamos já mencionando. Então, primeiro, o que é a cultura? Falando de uma maneira muito simples, a grosso modo, a cultura
é o modo como um grupo humano se relaciona entre si e o ambiente em que ele está fixado. Né? Então, significa o seguinte, né, que a cultura tem uma relação externa, ou seja, com o ambiente, onde esse grupo busca a sobrevivência, né, do próprio ambiente, e a maneira de extrair a sobrevivência do ambiente já vai ser um determinante de cultura. Né? Quer dizer, a maneira de um gaúcho extrair a sobrevivência sobre o Pampa do Sul do Brasil é de um jeito. Agora, de um esquimó lá na área congelada do Alasca é de outra maneira. Né? Então, o próprio ambiente, de certa maneira, vai propiciar a forma como vai se desenvolver a cultura deste povo. Só que esse povo também tem uma relação interna, ou seja, pela linguagem, ele vai se maravilhando com o mundo, ele vai investigando esse ambiente, esse mundo, e procura uma explicação para esse mundo, e procura um sentido para esse mundo. Então, essas culturas vão desenvolver também todo um equipamento de mitos, né, que explicam este mundo. Então a explicação do mundo se dá por essas narrativas, por essas histórias de origem que são os mitos. E o culto desses povos vai ser a resposta a essa explicação de mundo, que é uma resposta, que é uma explicação de mundo sagrada. Né? Ele explica o mundo pela presença dos deuses, do sagrado e tudo mais. Então o culto é essa resposta. Eu tenho esse fascínio pelo mundo, eu percebo essa relação especial que temos com, né, este sagrado, então vem o culto, que é essa resposta ao maravilhamento do mundo. Então essa é a relação interna. Então, a grosso modo, né, existem várias, claro, explicações de cultura, mas aqui de uma maneira bem simples, sintetizada, cultura é o cultivo da terra somado com o culto. Tá? Então a cultura é isso, ela é a maneira como eu lido com esse ambiente e o tipo de materialidade que ele provoca, com o culto que é a resposta a essa relação com o mundo e com o maravilhamento que temos diante do mundo. Tá? Então, a grosso modo é isso, tá? Tem muito mais questões, mas aqui, resumidamente, a gente compreende assim. Então, e o que isso tem a ver com a história bíblica, a narrativa bíblica? Né? Em primeiro lugar, porque Deus ordenou a cultura. Né? Temos aí, né, a criação do mundo, a narrativa da criação diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então Deus ordena um domínio sobre todo o mundo da parte do homem. E o domínio é na maneira como Deus domina, ou seja, de cuidado, de criação, de preservação. É o que Deus faz. Então ele torna o homem parceiro dele nesse processo de domínio do mundo. Só que ao mesmo tempo, né, diz, mais adiante vem a narrativa da criação do Éden. Então o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Ou seja, há uma ordem de cultivo, de cuidado desse mundo da parte de Deus. Então Deus quer que haja cultura pelo mundo, né? Porque simplesmente ele ordena que esta humanidade se espalhe pelo mundo, que domine sobre o mundo inteiro, que cultive este mundo todo, e cada lugar deste mundo ele é diferente. Então, como esses lugares são diferentes, obrigatoriamente as culturas vão ser diferentes, porque, como eu já disse, você não cultiva do mesmo jeito no Pampa Gaúcho que seja como no Alasca. São formas diferentes, então as culturas serão obrigatoriamente diferentes. E Deus deseja essa diferença pelo mundo. Só que a história não para aí. A narrativa bíblica ela continua e nos afirma o quê? Que há uma queda. Então, o homem recebeu uma ordem lá de não comer de uma determinada árvore, ele vai e desobedece a Deus, faz Deus a si mesmo, e ele come desta árvore, e aí há um rompimento com este divino. Então, lá em Gênesis 13, o seguinte: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi.
Então aqui nós temos a narrativa, né, ainda no Éden, do rompimento do humano com o divino, e a partir disso há, né, um problema também nesse fazer da cultura, porque quando Deus expulsa o homem do jardim, ele não retira do homem o domínio sobre o mundo. Ele não retira do homem as ordenanças de cultivo e de cuidado, né? Isso o homem vai fazer por conta, ele vai passar a destruir o planeta, mas a ordem de Deus continua. Então as culturas, elas vêm com essa duplicidade, ela é ao mesmo tempo um mandato divino. Há coisas belas nela, ela ordena Deus ordena que se produza coisas diferentes, mas ela também é corrompida pela queda e pelo pecado, pelo mal humano. Então as duas coisas andam juntas. Por isso, quando a gente vai lá no Peru, você encontra, por exemplo, Maras Morai, que é uma tecnologia belíssima desenvolvida pelos antigos quechuas, em que esses níveis todos que aparecem aí na imagem, eles foram projetados para armazenamento e produção de alimentos, e cada nível vai ter temperaturas diferentes para produzir coisas diferentes. É uma tecnologia fantástica desenvolvida na antiguidade e que demonstra assim, muito desse cultivo como ordenança divina. A beleza disso é grandiosa, quer dizer, você vai... Uma cultura que não tem nada a ver com o cristianismo, que é anterior ao cristianismo, na América, né, pelo menos, né, e que desenvolve uma beleza dessas assim. Ao mesmo tempo, a arquitetura, né, em Machu Picchu, é uma integração que acontece com a natureza, que é de uma beleza muito grande, né? Eles têm uma lógica de arquitetura. Olha, se tem uma pedra no meio do caminho, nesse lugar, essa pedra foi determinada pelos deuses, ela é importante, ela é sagrada, então nós fazemos a arquitetura a partir dessa pedra, né? Então as noções arquitetônicas dos antigos incas e quechuas é maravilhosa, é belíssima, eles têm faz parte desse mandato divino, mas ao mesmo tempo, nesse mesmo local, eles faziam sacrifícios humanos, né? Então isso é um elemento corrompido da queda que aparece em todas as culturas, inclusive aqui na quechua, inclusive na cultura bíblica vai acontecer o elemento da queda aparecendo também. Então, as culturas, elas são ambíguas, tá? Elas são coisas boas e mandato divino. Todas as culturas são coisas boas e são mandato divino. Apesar disso, todas as culturas também estão sob influência do pecado, né? Então, a gente não deve olhar para uma cultura e imaginá-la totalmente caída ou totalmente boa. Isso é muito comum, né? A gente ter os nossos eventos xenófobos aí. Eventualmente você pode achar, olha, a cultura europeia é mais superior, enquanto a cultura africana é mais marcada pelo pecado. Isso não existe. Ambas as culturas têm a ambiguidade, elas têm beleza e elas têm ordenança divina, elas têm mandato divino, e ambas têm influência da queda, influência do pecado. E a Bíblia apresenta assim as culturas do seu tempo, né? Há coisas boas e coisas ruins em cada cultura. Então, quando eles se deparam com os mesopotâmicos, os egípcios, os cananeus, os persas, os gregos, os romanos, esses personagens bíblicos, eles vão fazer trocas e vão assimilar muitas coisas, vão assimilar coisas boas, vão assimilar coisas ruins, né? E vão influenciar também coisas boas e coisas ruins. Essas trocas estão acontecendo. E no meio disso tudo está a revelação divina também se apresentando, e se apresentando dentro da relação da história de seu tempo, né? Por isso, você vai ver um tabernáculo, por exemplo, sendo construído a partir de elementos que são absolutamente egípcios, né? A ideia de uma arca, ela é egípcia. A ideia de uma tenda, né, para levar o divino, que é desmontável, também é egípcia. Isso tudo está dentro de uma relação que não vem do espaço, ela está dentro da própria história. Então, as culturas todas, elas são marcadas por essa ambiguidade, coisas boas e coisas ruins, e Israel antigo e a revelação bíblica está se relacionando com isso. Agora, a título de exemplo da relação dos antigos israelitas e da fé bíblica com os povos antigos, eu vou citar alguns casos aqui. Então, primeiro lá da Mesopotâmia.
A Mesopotâmia, que é a região ali entre rios da antiguidade, que seria comparável hoje ali com a região do Iraque, principalmente, e uma parte da Síria, mas principalmente o Iraque, ali no sul do Iraque, principalmente. Então aqui nós temos uma imagem, né, de relevos. À esquerda, Shamash, o deus Sol, né, com o símbolo do Sol. Aliás, o símbolo do Sol vai aparecer em muitas tradições antigas. Aqui o próprio Sol é considerado uma divindade, tanto na Mesopotâmia como no Egito, em vários lugares. E na Bíblia aparecem referências não ao Sol ser uma divindade, mas ele aparece como um símbolo importante de divino. Né? Malaquias fala no sol da justiça que vai se levantar sobre nós. Né? E aqui, por acaso, Shamash é um deus da justiça também. E aqui nós temos a Ishtar, que é a deusa do amor. Né? Então, e também o planeta Vênus. Né? Então, esses fazem parte da tríade astral, essas duas divindades. Tem mais o deus Sin, que é Lua, né? Que é a Lua. Então você tem essas tríades astrais de divindades mesopotâmicas. Apenas a título de exemplo para a gente citar aqui um pouco da religião dos mesopotâmicos. Então, nós temos aí, na relação bíblica com os mesopotâmicos, é claro que nós temos muitos exemplos de resistência. Né? Por exemplo, o próprio hino da criação, né, lá do início de Gênesis, ele vai absolutamente contra o politeísmo dos astros, essas divindades politeístas. Né? Então, principalmente porque ele coloca o próprio Sol não como uma divindade, mas como uma criatura. Então, o Sol ele é criado no quarto dia, para cuidar do ambiente do dia. Inclusive, a luz é criada antes dele, inclusive para separar a luz do sol. Diz, olha, o sol não é a fonte da luz. Esses deuses não são a fonte da luz. A fonte da luz é Deus que criou a luz, o verdadeiro Deus. Então, o hino da criação, ele já é um contraponto às tradições mesopotâmicas, das divindades mesopotâmicas. Não são esses deuses que emergem da criação. É o Deus de Israel que criou o mundo, inclusive os astros que não são deuses, são criaturas. A narrativa da Torre de Babel, por exemplo, eles estão construindo uma torre para engrandecer o próprio nome. E esse engrandecer o próprio nome é algo que vai absolutamente contra toda a relação de Deus com o homem. Não, você engrandece a Deus e não o homem a si mesmo. Quando o homem engrandece a si mesmo, acontece a queda, acontece o pecado humano e tudo mais. Então, contra esse orgulho civilizatório dos babilônios, né, a narrativa de Babel se levanta contra. Eles não, essa torre ela só leva à perdição. E Deus vem então e Deus estabelece a pluralidade de culturas e espalha os humanos pela terra, porque vocês não vão se concentrar em apenas um lugar. Mas, ao mesmo tempo, existe uma grande assimilação bíblica de várias questões mesopotâmicas. Por exemplo, o calendário que os antigos hebreus usavam era o mesmo da Mesopotâmia. Os hinos de lamentação que aparecem na tradição judaica e, por exemplo, o livro de Jó, é muito parecido com hinos de lamentação da Mesopotâmia, mais antigos, inclusive, que os bíblicos. Né? O templo, a ideia do templo como lugar em que o divino e o humano se encontram, ele também está na tradição mesopotâmica e está do mesmo jeito na tradição bíblica. Né? O templo é o lugar sagrado, onde você sobe para encontrar o divino e o divino desce para encontrar o humano. Isso aparece, né, no templo lá de Jerusalém, aparece nos templos mesopotâmicos também. Então há uma linguagem comum dessa antiguidade, da qual Israel antigo faz parte, assim como mesopotâmicos fazem parte, egípcios também, e eles comungam de mesmos princípios e mesmas lógicas em relação ao sagrado, em relação ao próprio culto. Embora o Deus cultuado seja diferente, as formas são muito semelhantes. Outro exemplo, então, o Egito. O Egito aí, da famosa tríade de Horus, Osíris e Ísis. Aliás, é curioso também, né, como muitas vezes nas religiões antigas as divindades se organizam em tríades,
Parece que há uma percepção geral de que o divino funciona melhor entre três. E aqui do lado uma máscara de Tutankhamon, né? O faraó, e o faraó é considerado também uma divindade, porque ele é o representante de Horus na Terra. Ele recebe a coroa de Horus e se torna uma espécie de Horus encarnado na realidade. E os embates que aparecem na Bíblia quase sempre são com a figura do faraó. Então nós temos também uma grande resistência bíblica aos egípcios, né? As 10 pragas, por exemplo, são uma luta de deuses. Então você tem Yahvé lutando contra os deuses do Egito por meio das 10 pragas. Ele atinge a Maat, que é a ordem, a justiça, né? Deus aqui mantém o caos distante e que mantém a ordem do mundo. E as 10 pragas justamente abalam a ordem do mundo egípcio, né? Então não apenas essa, mas o sol mesmo é atacado, né? Quando escurece. Então todas a narrativa das 10 pragas são um ataque direto à ideia das divindades egípcias. A própria história do Êxodo como um todo, ele é absolutamente contrário ao estatismo faraônico. Ele ataca essa ideia de um estado faraônico centralizador, esse poder todo do faraó. O próprio faraó é atacado, né? Porque o Êxodo é, acima de tudo, uma história de libertação de escravos. É isso. E aí ele se levanta contra todo esse poder faraônico. E essa estrutura toda ela é condenada na narrativa do Êxodo. Ao mesmo tempo, nós temos também, no próprio Gênesis, antes ainda do Êxodo, nós temos um uso positivo da Maat ali em Gênesis, é muito curioso, né? No Gênesis, o Egito é lugar de salvação. Então, essa ordem do mundo, que é mantida por José na narrativa lá, de que eles estão juntando alimentos, guardando alimentos para os anos de fome, ela só é possível dentro de um lugar extremamente produtivo com o Egito e com crenças como essa de que eles devem manter a ordem do mundo e tudo mais. Então há um uso positivo do Egito e de suas crenças no Gênesis, e o Egito faz parte de uma ideia de salvação no Gênesis. Chega no Êxodo, ele é o lugar de opressão, é o lugar de onde serão libertados os escravos. Então notem, né, o Egito é um exemplo muito belo assim, para a gente entender a ambiguidade da cultura. Ela pode ser um lugar de salvação ou um lugar de onde se deve ser salvo. E isso é a cultura humana, ela tem essa ambiguidade. Da sabedoria egípcia também vem muita coisa para a sabedoria hebraica, né? Nós temos aí pelo menos 22 provérbios de Amenemop que são assimilados em provérbios, né? Provérbios, às vezes, ele diz que está copiando provérbios de outra pessoa, como aparece lá no capítulo 30, mas às vezes não diz, e tem provérbios que são cópias de textos mais antigos dos egípcios. Aí vem a nossa pergunta, afinal, se a revelação bíblica acontece quando o texto foi fixado na Bíblia ou se já aconteceu com Amenemop. Então fica a pergunta que eu não vou responder, né? E finalmente Canaã, né? O último exemplo que vamos trazer, não vou trazer exemplo de todas as culturas com quem os israelitas interagem, né, por questão de tempo aqui, né? Mas os cananeus são os famigerados cananeus e fica um exemplo bom porque eles são absolutamente condenados na Bíblia e há uma ordem, inclusive, de extermínio, né, em Josué, de boa parte desses cananeus aqui. E então aqui é um exemplo apenas das divindades, né? Esse aqui é um Baal da Síria, esse é bem à esquerda, Haddad, é apenas uma das formas do Baal. Claro, aqui está entre os arameus lá no norte, não é diretamente o Baal dos cananeus, mas faz parte das mesmas lógicas, né? Aqui no meio a Azera, a deusa mãe, né? E os touros de El ou Baal, né? Então existe na tradição cananeia que o grande deus criador do mundo, El, que vai aparecer na Bíblia, ele também possui o seu pedestal, e o pedestal é um bezerro. Por isso que vai aparecer nas histórias bíblicas a relação com o touro ou o bezerro, né? O bezerro de ouro, de Arão. Depois, né, os bezerros de Israel ao norte, na reforma de Jeroboão, vai aparecer. Por quê? Porque o bezerro está relacionado a El na tradição cananeia, né? E também a Baal, né? Então dá essa dificuldade, essa confusão que acontece na antiguidade em relação a esses ícones do divino aqui. Então existe uma resistência óbvia, né, da Bíblia aos cananeus, uma crítica severa ao Molch,
né, que era o sacrifício infantil feito a Baal. Então você tem a proibição completa do Molech, né? Inclusive todos os textos bíblicos que apresentam um sacrifício infantil, eventualmente feito inclusive pelos próprios israelitas, é severamente condenado, né? Não pode fazer. Então há uma resistência bíblica muito grande a essa tradição cananeia de sacrificar, por exemplo, o filho mais velho a Baal. Não pode fazer isso. A Bíblia condena absolutamente, né? Os filhos mais velhos pertencem a Deus, mas não para serem sacrificados. Pertencem a Deus porque eles são o representante da família, são um núcleo importante da família. Ao mesmo tempo, uma crítica severa à prostituição ritual, por exemplo, na Bíblia. Então, prostituição de Astarte, que acontece em Canaã, é severamente condenada pela Bíblia, né? Então há uma resistência muito grande a várias práticas dos cananeus dentro da tradição bíblica. Mas, ao mesmo tempo, temos assimilações muito grandes dos cananeus e que foram importantes. Por exemplo, o Templo de Salomão é todo ele construído com tecnologia e cultura fenícia. Então, os elementos que aparecem esculpidos dentro do templo, por exemplo, as tamareiras, os leões alados e tal, são elementos relacionados diretamente às tradições cananeias de adoração do divino. A tamareira é uma representação, né, inclusive no Antigo Oriente Próximo inteiro, da realeza. Então essas figuras todas que aparecem ali, elas são da tradição cananeia ao redor deles. E o templo é construído justamente por fenícios, a própria Bíblia descreve isso. São os fenícios, os engenheiros do templo de Salomão, que vem lá de Tiro. Então a arquitetura fenícia, a própria estrutura do templo é uma arquitetura fenícia, típica ali do Levante, porque ela não segue o tabernáculo exatamente, né? O tabernáculo tem duas salas, tem o Santo dos Santos e o santuário. Esse templo tem 3 salas, tem mais uma entrada ali, né? Que é a típica da arquitetura fenícia. Também as 2 colunas na frente, né? Também é típico da arquitetura fenícia e faz parte do Templo de Salomão. Ao mesmo tempo, né, o alfabeto. O alfabeto fenício deu a base para o alfabeto hebraico. Então, se temos texto bíblico escrito hoje, é graças aos fenícios, né, e aos cananeus que criaram o alfabeto e que foi adaptado ao hebraico. O hebraico vem depois, né. Também teve a assimilação dos nomes divinos de El e El Elyon. El e El Elyon são deuses que aparecem como Deus Supremo, Deus Criador, né, o que se assenta no trono sobre os demais deuses, e o nome desses deuses é El e El Elyon, e esses deuses aparecem como nome do Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que lá no Êxodo vai aparecer como Yahvé. Por isso que eu encerro aqui com essa passagem de Abraão encontrando Melquisedeque, que é muito interessante, e ela diz assim: Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, quando aparece Deus Altíssimo, tem um nome lá, é El Elyon, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, El Elyon, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, El Elyon, que derrotou seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abraão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abraão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Senhor, Yahvé, o Deus Altíssimo, El Elyon, ou seja, ele está dizendo que Yahvé, o nome que o Deus que ele está seguindo, é o mesmo que o Deus Altíssimo, El Elyon, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci Abraão. Essa história é muito interessante porque ela nos demonstra o encontro de Abraão com 2 cananeus. Então, Abraão é esse personagem bíblico, desse início de uma tradição bíblica, e ele encontra, então, um cananeu que é de Salém, uma cidade que não se sabe qual é, mas aí se imagina que seja Jerusalém, né? E o outro cananeu que é o
de Sodoma. E olha, essas cidades, elas são significativas aqui nessa tradição, mas as duas são cananeias, né? Então esse Melquisedeque, Abraão encontra e ele se identifica com ele, inclusive com o nome do Deus dele. E olha, não, nós somos parceiros, nós fazemos parte da adoração de um mesmo Deus, nós temos algo em comunhão aqui, nós fazemos parte de uma mesma ideia correta do divino. Só que ele encontra outro cananeu, que é o rei de Sodoma, e com esse ele não quer nada a ver. Eu não tenho nada a ver contigo, não tenho parte contigo. E essa é a maneira, então, de se lidar com essa cultura de uma maneira bíblica, né? De uma maneira correta. É o quê? Você encontra a cultura e ele tem elementos da revelação divina, ele tem elementos que são adequados à nossa relação com essa cultura, e ele tem elementos da queda com o qual a gente não pode se relacionar. E todas as culturas funcionam assim. Por que isso acontece assim? Porque Deus opera na contingência da história, tá? Quer dizer, Deus atua de acordo com as possibilidades do mundo e de acordo com a linguagem humana. Deus fala na língua dos homens, e Deus age dentro daquilo que faz sentido aos homens. Deus não vem e se apresenta de uma maneira que não tenha sentido nenhum dentro da perspectiva geral humana. É o logos divino, quer dizer, essa lógica que existe no universo e no mundo, ela está nas culturas também, e Deus fala por meio dessa lógica que já está lá dentro. Isso que eu falei resumidamente aqui em poucos minutos está bastante detalhado neste meu livro aqui, Os Outros da Bíblia. Tá? Então eu recomendo muito a leitura desse livro, onde eu apresento um pouco mais detalhado esses conceitos que eu falei ali no início, e depois eu falo detalhadamente, né, na medida que é possível caber num livro, eu trabalho cada uma dessas culturas com quem os antigos israelitas se depararam, né? Então, numa ordem cronológica de encontro com essas culturas, eu trabalho primeiro os mesopotâmicos, depois os egípcios, daí os cananeus, aí eu trabalho o período interbíblico aí com os persas, aí os gregos também no período interbíblico, que o Novo Testamento depende dessa história dos gregos, e aí finalmente os romanos, com quem os antigos israelitas estão se relacionando no Novo Testamento. Então fica a dica aí para se aprofundar, entender melhor a complexidade desses temas, que eu tentei apresentar aqui de uma maneira simplificada, está aqui Os Outros da Bíblia. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.